Inclusive, índio no Brasil é tratado como fauna, cara. Isso tem que ter dado os termos. Índio no Brasil é fauna, é tratado igual animal. Como que um adulto precisa ficar ouvindo de crianças uma opinião que corrobore a própria? Quantos anos ele vai pegar? Eu posso tentar diminuir porque eu sou a defesa, né? Eu vou tentar diminuir. Não. O cara fala assim, eu vou soltar esse cara falando que o processo, que a câmera, ela foi colocada de maneira ilegal. Aí o cara sai solto, assassino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do nosso Papo Sigma. Eu sou o Arthur Adolfo, mais uma vez como fiel motorista. E dessa vez trouxemos o João Vinícius Lázari aqui para nos agraciar nessa manhã de domingo, que também está um dia até que ensolarado, friozinho, mas até que ensolarado para Curitiba. Mas claramente depois vai chover, eu acho, e enfim, é estranho. Bom, João Vinícius, acho que você já viu algum episódio do Papo Sigma aí, você deve saber como é que as coisas funcionam. Só uma coisa, hoje nós estamos com um destino específico, que é um bairro do gigantesco município de Fazenda Rio Grande, que chegando lá a gente explica melhor, vai valer a pena. Bom, evidentemente nossas conversas sempre começam com política e terminam em banho de corpo, então eu queria te perguntar como que você chegou na política, se interessou nela, o que você estava num belo dia assim e pensou, cara, sei lá, acho que eu gosto de política, ou eu não gosto, mas acho que eu quero falar sobre isso. Bom, então, é uma coisa engraçada isso aí. Uma vez vocês já trouxeram um Camilo, então eu já conversei com ele, eu acho que a gente tem experiências parecidas. Ou seja, eu sempre gostei muito de política, desde os meus 11, 12 anos eu já acompanhava. Então, faz um tempinho aí, hoje eu tenho 20 anos, e bom, comecei acompanhando pelo YouTube e tudo, e eu acho que, não sei vocês, queria até perguntar também, vocês já tiveram aquela fase eu odeio política? Cara, eu não lembro, assim, é que eu sempre me interessei pelo tema, então, eu não sei se... eu talvez já tive a fase eu odeio políticos, e eu entendo, eu tinha essa coisa meio Nando Moura, assim, político Sim. igual bosta. E via de regra, realmente, político igual bosta. Mas eu acho que eu não tive a fase eu odeio política, porque eu sempre me interessei. Eu tava conversando com uma colega minha da faculdade, e ela falou isso aí, pô, eu odeio política, mas acompanha, né? Ela, acompanha, todo dia lá, tô vendo notícia. Eu tive essa fase por uns 2 anos, 3, que eu acompanhava todo dia, vendo matéria, vendo vídeo, podcast, debate, mas eu falava, pô, odeio política, só notícia ruim, odeio político, isso aqui não tem jeito. Tem que achar político na rua, jogar na lata de lixo, tem que socar político. Um negócio meio revoltado, e aí depois eu entendi que não tem como a gente mudar esse país, senão pela política. É o único jeito. E daria pra dizer, vamos fazer uma revolução. Mas mesmo se a gente fizesse revolução, tirando a questão da moralidade, não daria certo. Eu acho que vocês têm essa noção. As coisas sairiam errado, voltariam de forma cíclica, os problemas voltariam. Olha o padre aí, ó. Bom dia, padre. Vamos lá, continue, perdão. E aí, bom, eu tive essa fase e depois de um tempo eu aceitei de vez que eu gosto de política e tudo. Inclusive fui me politizando cada vez mais, então dedicando cada vez meu tempo a mais leitura, a acompanhar mais. Então uma parte considerável do meu dia eu me dedico a isso, até que eu decidi fazer direito, exatamente, na política. E hoje eu dedico todo o meu dia a isso. Todo o meu dia. Cara, mas uma coisa que eu acho meio bizarro é que gostar de política é quando você, assim, no nosso contexto, a gente não ganha nada com política. A gente, muito pelo contrário, perde. Você, inclusive, tem até uma história sobre ter perdido com política, que acho que dá pra gente falar depois. Mas a gente só perde. Então a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente perde neurônio, porque se estressa, assim, você vê um monte de coisa. Cara, que bosta, isso aqui nunca vai pra frente. É tudo tão difícil de você fazer de você ter uma mínima vitória, e depois você tem uma enorme derrota. E é tudo assim, sabe? É evidente que em outros grupos não é dessa forma. Por exemplo, se você é um cara da esquerda hoje em dia, você tem um presidente, cara. Tudo bem que vai ter lá os grupos do PCBR que vão falar que é um neoliberal e todas essas merdas. Mas assim, eles só são retardados e eles são errados. Agora, a gente só perde. Mas é uma bosta, porque você gosta. É tipo, sei lá, gostar de uma mulher que te trai um monte e fala mal de você pra todos os seus amigos e te queima. Mas você fala, tipo, pô, eu me amo ela, sei lá. Eu não sei se
ser tão ruim assim, na verdade. Mas é só decepção, não é algo divertido. Quer dizer, divertido é no contexto que a gente vai lá, se reúne, troca ideia. Mas, pô, a vivência mesmo é uma bosta, sabe? É tudo uma desgraça, tudo pesado, tudo ruim, assim. E só que não dá vontade de largar, porque a gente gosta. Eu acho que você vai certa vida do cara que fuma crack é a mesma coisa. Nossa, isso aqui me dá eu gosto muito, mas porra, eu tô morando na rua, eu tô dando mijada aqui, eu tô pegando um sopão debaixo do viaduto, mas eu gosto muito disso aqui. Será? Eu acho, eu vou além, né? É claro, eu gosto de política, eu gosto de estudar aquela parte teórica, né? A ciência política, os autores clássicos, mas as notícias em si, nós não gostamos. E eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a gente desgostaria mais se não acompanhasse. Pelo menos eu. Eu já tentei ficar sem me envolver, assim, teve um tempo, principalmente no terceirão, que eu falei, não, vou me dedicar ao vestibular. E aí também foi uma boa desculpa pra falar, não vou acompanhar. Fiquei um tempo, assim, sem ver vídeo, sem, aconteceu tal coisa, nem tô sabendo. Foi um curto período de tempo, assim, uns meses. E depois eu voltei, mas aquilo me dava uma certa agonia, né? Aquela coisa de eu não estou fazendo parte da sociedade, eu estou sendo roubado, eu sei que eu estou sendo roubado. Só que a diferença é que agora eu não sei, entendeu? A minha mulher tá me traindo, só que agora eu não sei. Antes eu sabia que ela tava me traindo com quem ela tava me traindo e como ela me traía. Agora pô, eu sei que ela tá me traindo, mas eu não sei de nada. Exato. Então eu acho que tem essa coisa que nem você falou do cracudo. É que a abstinência é pior, entende? A abstinência é muito pior do que o efeito rebote do crack. O cara fala, mano, vou usar esse dano. É bom isso Depois eu daqui. vejo isso aí, velho. Cara, mas eu tive um período um pouco mais curto também que eu só não fiquei tão cracudo. Porque assim, igual você, eu gostava desde criança e eu comecei a acompanhar desde bem cedo. E inclusive eu assisti o canal no e falei desde o comecinho, assim. E, enfim, eu acompanhava muita gente, inclusive gente mais bolsonarista, gente mais esquerda, eu sempre acompanhava todos os espectros, é uma coisa que eu sempre fiz. Só que evidentemente eu sempre me identifiquei mais com a direita. E aí, beleza, só que teve um período bem quando eu tava no ensino médio também, eu fiz ensino médio técnico, né? E tomava muito tempo, era um negócio meio... Eu não sei se não foi uma coisa consciente de assim, foda-se isso aqui. Foi só uma coisa que eu percebi depois, que caramba, eu fiquei um certo tempo, uns meses aí, sem acompanhar tanto. E foi bem na época que o Bolsonaro tinha ganho, assim, porque eu entrei no ensino médio em 2018, e aí o Bolsonaro tinha ganho a eleição. Eu lembro que eu até ficava assim, agora o Brasil vai pra frente, agora é o Bolsonaro. Eu tinha 15 anos, sabe? 14, 15 anos. Quando ele ganhou, acho que eu tinha 14, sabe, não lembro. Não, eu tinha 15, né, porque já era final de 2018. Aí eu ainda achava assim, não, o Bolsonaro é a solução dos países, esse cara é o melhor presidente que o Brasil já teve, assim. E, evidentemente que não. Aí começou a Covid, eu falei, esse cara é meio retardado, sabe? Daí eu voltei a acompanhar a política mais assiduamente, mas eu sempre acompanhei o MBL, porque foi o grupo que eu comecei acompanhando no Facebook lá em 2014, então eu sempre achei legal. E eu meio que olhei, achei o Bolsonaro retardado, daí eu olhei, voltaram a acompanhar o MBL, eu falei, caramba, esses caras também veem isso e eles estão sangrando por isso, que legal. Daí eu virei o cracudo do MBL. Cracudo do MBL. De MBL pode. De MBL tá liberado. Depois teve a coleta de assinaturas pro Missão, e foi aí que eu falei, não, eu vou me envolver mais. Eu tinha feito 18 no ano, aí... Isso também me deu uma certa liberdade para me envolver com algumas coisas, né? A própria coleta. Acho que você não precisava ter 18 para coletar. Mas mesmo assim, eu acho que se eu tivesse 16, ali tivesse no ensino médio, eu não iria coletar. E aí, bateu a data certinho. E, foi maravilhoso, assim, todo o tempo que eu pensei acordar para trabalhar mesmo. E pensar, nossa, eu tenho uma causa, né? Eu tô aqui fazendo por algo maior. Estou aqui, cada assinatura é uma chance do Brasil ser melhor de verdade. Então eu sempre terminava falando para as pessoas assim, vamos mudar esse país, você quer mudar esse país? Começava falando isso, o que você acha de a gente mudar o Brasil? Você sempre ouviu que o Brasil pode ser maravilhoso, pelo menos eu sempre ouvi isso, desde criança. O Brasil do futuro, o Brasil é o país do futuro. Nunca dá certo, cara, é só notícia atrás de notícia, só escândalo de corrupção atrás de corrupção, atrás de escândalo, né? E, eu acho que a missão
com os trás me trouxe muita esperança, né? Foi aí que eu comecei a militar de verdade, assim, participar, ajudar nos eventos e tudo. Acho que... Quando eu também fiz coleta, só que na época eu trabalhava, e eu não era necessariamente um cara que era muito bom em coletas, mas eu fazia porque eu tinha esse senso, assim, de querer ajudar, né? Então, às vezes, sei lá, tinha um dia que eu tirava 5 assinaturas, é porque eu coletava antes de ir pro trabalho. Então eu chegava cedo no centro, assim, umas 2 horas antes do que eu precisava chegar. Aí eu coletava lá, só que tinha pouca gente, tinha muito nóia, dormindo nos bancos, né, padrão. E aí eu não... E também eu não era bom, então não conseguia rolar tanto. Mas aí eu coletava e eu sentia isso, cara, cada assinatura a gente tá mais próximo de fazer uma mudança nesse país. E eu falava isso para as pessoas, pô, pense, cara, cada assinatura que você dá para ajudar o nosso projeto, você realmente vai ajudar esse país. E é até um pouco engraçado, porque você chegou a bater mais de 1.000 assinaturas, né? Uhum. Então, e aí é meio foda que, por exemplo, o Intercept e outros grupos tentam colar na gente a ideia de que, olha, esses caras aí, eles conseguiram tudo isso fraudando, falando para as pessoas que elas iam ajudar a causa animal ou a Amazônia. Não, meu amigo, assim, a gente realmente, você conseguiu as 1.000 assinaturas falando em partido, eu consegui algumas centenas lá que eu fiz falando em partido também. Então, pô... Falei com milhares de pessoas, milhares mesmo. E todas as vezes que me perguntavam assim, tá, mas é do MBL? O que é isso aí? Eu falava, é do MBL. Eu falava assim, eu falava assim, que assim, o MBL é uma coisa, mas é um partido sim ligado ao MBL. Eu sou do MBL. Eu também meti essa. E daí tinha gente que na hora falava assim, então não gosto de estar aqui. Mas cara, eu achava um negócio meio bizarro, que as pessoas, elas... Eu não sei se isso é um aspecto talvez do homem cordial, mas as pessoas não falavam... Dificilmente elas falavam não. Assim, ou elas negavam de primeira. Você está em Curitiba, tem uma cultura mais de você só dispensar interações sociais com a pessoa no primeiro momento. Mas tinha uma coisa meio bizarra que assim, tá, não, me conta o que é. Daí você sentava com a pessoa, você começava a conversar, falava, então, pô, no Brasil a gente tem uma série de partidos, mas que eles não atuam como partidos, eles não têm propostas, não tem nada. Nós temos todas as nossas propostas, temos um site aqui dizendo as nossas bandeiras, etc, etc. Já fizemos tal coisa com os nossos mandatários que estão em outros partidos no momento. Aí contava tudo para a pessoa, daí ia para a parte dos dados, né? Você precisava do título do eleitor, você precisava da assinatura. Eu lembro que tinha pessoa que assim, eu só preciso saber seu nome e sua data de nascimento para poder puxar, e o nome da sua mãe, né? Para poder puxar aqui no sistema do próprio TSE o seu título do eleitor, porque eu sei que a gente não costuma dar com título e tudo mais. Daí a pessoa falava assim o nome dela, falava o nome da mãe, e daí, não lembro a data de nascimento. Tipo, claramente a pessoa sabe a data de nascimento dela, porra. Você acha que eu sou retardado? É só que a pessoa não queria chegar nesse ponto. Tipo, eu lembro que teve um cara que ele me passou tudo. Ele falou tudo, assim. Ele falou até o CPF. Eu falei, não precisa do CPF. Você precisa do teu nome completo, o nome da sua mãe, e daí a data de nascimento pra pegar a sua assinatura. Daí ele, mas eu vou ter que assinar? Eu falei, sim, eu falei no começo que a gente precisa de assinaturas pra conseguir validar o projeto. Não, assinatura eu não vou dar, não. Mas cacete, velho, tipo, aí eu não entendo, cara. Às vezes as pessoas mentem essa de esquecer, assim, sabe? Tipo, a assinatura eu até entendo, mas o esquecer, cara, você não esqueceu. Não foi uma nem duas pessoas que eu peguei. Não, esqueci minha data de nascimento, esqueci o nome da minha mãe. É pior que eu esqueci o nome da mãe, eu acredito. Tem gente que realmente não sabe. Eu dizer isso aí que me chocou muito, principalmente no início, como as pessoas, elas são, infelizmente, ignorantes. As pessoas não sabem o nome da mãe, não sabem o nome do pai, não sabem o próprio nome no registro. Elas não sabem o próprio nome. Cara, aí, tipo, tenta esse. Mano, assim, e não é assim. É o seu nome. Muitos talvez vão pensar, não, eles não sabem o nome porque às vezes a mulher casou, divorciou. Não, é assim, um homem velho, lógico, mas assim, você chega lá, daí ele não sabe se é com Z, se é com S, se tem um acento. Ele não sabe escrever o próprio nome, cara. Como é que esse cara vota, porra? Como é que esse cara pode votar? Um sujeito que não sabe o próprio nome não deveria poder votar, cacete. Porra, é a coisa mais óbvia. Por que se eu falar isso, o grupo do pessoal vai achar que eu sou um genocida? Não faz o menor sentido, vocês são retardados, cara. A gente já volta nesse papo da democracia e de restrição de voto. Eu queria só comentar algo engraçado, que não é só essa questão da ignorância que eu falei agora. Pensando melhor, é uma questão de como as famílias brasileiras são desestruturadas, né? Sim. Você vê como elas são desestruturadas. Assim, a pessoa, ela não sabe o nome da mãe, ela não sabe quem foi o pai. Isso era muito comum mesmo, não saber quem foi o pai.
Isso não é culpa dela, é claro, mas é um sintoma muito triste. E esse sintoma causa outros problemas, né? Causa problemas gigantescos, assim. Não, cara, é que daí entra até um pouco a ideia de você não ter identidade, porque, assim, cara, como que você forma a identidade de um povo, assim, um povo brasileiro que tem a sua identidade, sendo que você não sabe nem o teu nome, cara. Você não sabe nem o sobrenome, cara, que é a história da sua família contada através do sobrenome. Você não sabe. E era muita gente. Cara, não era uma, não era duas, assim. Teve muita assinatura que eu não consegui pegar, e eu ouso dizer que é algo não próximo, eu ia exagerar falando que é próximo à metade, mas, cara, vamos lá, 1/4 das assinaturas a mais que eu poderia ter pego, e que eu não peguei. Porque a pessoa, ela não sabia dados dela. E não é, eu não tenho meu título. Ninguém tinha um título. Todos que eu peguei, 2 pessoas tinham um título ali na hora. É raríssima a pessoa andar com título. Só que as pessoas não sabem os dados dela, cara. E nossa, que negócio agoniante. Porque daí eu saía... Eu lembro que quando a pessoa não sabia o dado dela, eu ficava muito bravo. Mas não com a pessoa, não xingava ela. Não, pô, tranquilo, acontece. Mas muito obrigado pelo teu tempo. Só que eu saía e o pessoal, cara, como é que essa pessoa não sabe, cara, o nome dela, não sabe o nome da mãe dela? Não, porque minha mãe casou e mudou de nome. E você não sabe? A minha mãe também casou, mudou de nome, depois divorciou e voltou o nome. Porra, eu sei o nome da minha mãe, cara. Meu Deus. Cara, sei lá, que crime que era, velho. Pelo amor de Deus. E não eram nomes poloneses, tá? Porque, como tem muito aqui, tipo aqueles Priblix, esses aí eu entendo, pô, velho. Se você esqueceu que tinha um C, Z, W ali no meio, se você esqueceu alguma dessas 3, tudo bem, cara, eu vou te perdoar. Mas, porra, não eram esses os casos. Então, é foda. E, bom, voltando pro negócio da democracia, que você falou que o pessoal pode chamar de genocídio por falar que uma pessoa assim não precisa votar, não pode votar. Não deveria poder votar. Cara, eu acho que não é que nesse caso, mas em muitos casos, eu não sei se vocês já falaram isso em outro papo possível, mas em muitos casos a pessoa não poderia votar. E isso é um verdadeiro tabu, hein? Sim. Há um tanto de tabu Sim. hoje, isso é um verdadeiro tabu. A democracia, ela tem problemas muito sérios. Ai não, porque o sexo é um tabu. O sexo não é mais tabu. O sexo todas as músicas são sobre reprodução, tudo essa merda. Agora, você fala que alguém não pode votar com base em algum critério. Puta, cara, para com isso, véio. Acabou tua vida. Eu falo isso na faculdade, minha vida acaba, eu sou inchado. Na Universidade Federal do Paraná, as pessoas não gostam da ideia. Eles gostam da exclusão do voto através da ideologia, o que é muito mais autoritário do que exclusão do voto através de um dado, como, por exemplo, receber auxílio do governo. Verdade, porque, tipo, levantar a bandeira do comunismo, levantar a bandeira socialista, levantar a bandeira da Palestina não, do Hamas. Né? Do Hamas, E aí você pode, isso aí é democrático, né? Agora você falar que um ex-presidiário, ou mesmo um presidiário, não pode votar, o cara tá preso. O mano matou alguém assim, ele tá numa cadeia e tá recluso a suicidar. Irmão, vota aí, velho. Que vota aí, cara? Porra, morre junto. A pessoa que ele matou não vai mais votar. Exatamente. E daí, pô, você cria uma indústria de... Eita, pô, a viatura aqui tá na contramão. Vai atropelar a mulher que tá correndo ali, coitada. Enfim, alguma coisa os PM estão resolvendo. Mas é verdade, cara, é verdade isso aí. A gente... Vai falar. Assim, eu queria até... Pode continuar o que você fala, depois eu falo. Não, eu ia falar só que a gente tá chegando em Fazenda Rio Grande e o Paraná é um estado muito bonito. Eu fui pra Camorão nesse último fim de semana e quanto mais eu conheço o Paraná, cara, mais eu fico apaixonado por esse estado. É muito bonito, cara. A ida inteira pra Camorão, assim, são vários campos bonitinhos. A própria cidade de Campo Mourão é uma cidade muito organizada, muito bonita, o que me espanta um pouco, porque, via de regra, a cidade interior é tudo bagunçada, é feia, mas, cara, Camorão não, a cidade é inteira organizadinha, ela é inteira um xadrezinho, sabe? Tipo, tem as avenidas principais cortando aqui e tem as outras perpendiculares cortando dessa forma. Você vê que é cuidado, né? E a cidade é toda arborizada, parece uma mini Curitibinha, sabe? É evidente que dadas as devidas proporções, porque ela é inteira arborizada, todas as avenidas são cheias de árvores, tudo é tudo bem bonitinho. E aí tem aquele barro vermelho, assim, aquela coisa interior do Paraná, bem bonito. Você é de Londrina, Eu sou de Londrina. Então você tá acostumado, você é pé vermelho também, né? Eu tenho parte da minha família lá em Londrina, Cambé do lado. No caso eles são de Londrina mesmo.
E aí eu lembro que eu fui quando eu era criança, mas eu não sabia apreciar essa coisa assim, cidade, assim, eu lembro só quando eu era criança, tinha muito prédio em Londrina, né? Minha mãe falou, olha filho, tem muito prédio aqui em Londrina. Eu falei, caramba, realmente tem muito prédio, porque como Parnanguara eu não sou habituado a ver prédios até hoje, eu tô acostumando com essa ideia de ter uma cidade que possui edifícios com mais que 3 andares, assim. Londrina tem um caso engraçado, essa questão da densidade demográfica que você falou, da quantidade de prédios, que teve um crescimento absurdo, assim. Então, teve a UEL e tudo, e aí a cidade, assim, explodiu, cara, tipo, nos anos 70, se eu não me engano, no final do século XX, a cidade crescia, assim, era uma máquina, todo mundo achou, meu Deus, vai virar uma potência essa cidade, e não virou, deu uma estabilizada. Mas eu digo, em termos de Paraná, é uma cidade, uma é potência, maior, então, tipo, é muito importante. Mas, aí você vê prédios muito altos, assim, mas ao mesmo tempo continua sendo uma cidade conhecida como interior. Exato, é tipo Maringá, assim, que também é uma cidade maior, ou o próprio Cascavel, que eu fui pra Cascavel também esses tempos, e, cara, é uma cidade que ela é tida como interior ali, e só que, pô, é uma cidade bem estruturada, muito bem estruturada. Cascavel é uma cidade também muito bonita, assim, e aí eu vejo aquelas coisas, às vezes, tem aqueles casos que eles rejeitam essa ideia, assim, pô, eu não vou morar eu não vou morar na capital não, porque tudo tá depravado na capital, tá tudo destruído, eu vou pro interior. Em Curitiba não tem tanto isso, né? Mas eu vejo, por exemplo, os caras de São Paulo, assim, cara, a capital é horrível, tudo é uma desgraça, eu vou comprar uma fazenda no meio do nada, eu vou viver. Que o interior paulista também é um negócio... Então, mas eu penso a gente como paranaense, cara, nosso interior é muito bom. Cara, Cascavel você tem tudo de bom da qualidade do interior. Você não tem trânsito, você não tem desgraceira na cidade, você não tem essa cultura de merda que cidade capital, via de regra, tem. Cara, é tudo bonito, maravilhoso, legal, barato. Só que você só ainda tá no teu estado, você não precisa morar numa fazenda, não precisa fazer nada. Não que seja contra a ideia de morar numa fazenda, acho bem legal, na verdade. Mas a gente tem essa opção. Só que Curitiba, como eu tava falando, não tem tanto isso, porque Curitiba tem tem bastante essa qualidade de vida do interior. Então é uma boa cidade. Mas eu ia falar sobre o caso voltando do que você tem a perder com política, se você se sente tranquilo pra falar que... Tá. Então, é uma coisa engraçada, porque... Acho que só não precisa citar nomes do local, mas é bom contar a história. Eu comecei a gravar, né, e junto com a gravação e tudo, eu já sabia que tem alguns riscos, né? Por exemplo, muita rejeição, ainda mais que eu estudo na Federal. Não é todo mundo na Federal é comunista, mas existe uma quantidade de pessoas esquerdistas, uma quantidade alta de pessoas esquerdistas. Então, o que acontece? Quando as pessoas descobriram, muita gente já sabe que eu gravo, você vê na cara delas uma certa rejeição, né? E o mesmo vale pro meu trabalho. Eu muito possivelmente perdi um estágio que eu tava fazendo, tipo, ao mesmo tempo fiquei um mês lá, tava dando tudo certo, aí tipo, eu fui chamado, tudo, aí eles falaram, não, a gente tá revendo aqui o pessoal e a gente escolheu você pra sair. Só que é curioso, porque foi muito pouco tempo depois, foi menos de uma semana depois que eu postei no Instagram meu primeiro vídeo. Cara, é muito engraçado, porque assim, só pra contextualizar, era um escritório trabalhista. Então, assim, escritórios trabalhistas a galera de direito já é mais enviesada pro progressismo, isso é um fato. A questão é que tem escritórios, os escritórios trabalhistas, pô, você tá lidando diretamente com o direito do trabalho, que é a ideia de você ver o trabalhador como oprimido pelo opressor capitalista. E aí os caras contratam, e daí um mês depois, acho que a gente contratou errado, aí foi mal. E o único que contratou errado foi você, sabe? Claramente tem uma razão diferente pra isso ter acontecido. Mas tomou multa quase, hein? 50... Era 80. Ah, então, pô, bem longe. Mas era 59 que você passou também. Se fosse 60 ia tá salvo. Caramba, olha isso, cara. Cara, que lago bonito. Tipo, a gente passou numa favela ali do lado, mas aqui é bonito. Me surpreende também o Instagram tem entregado a view, porque você sobe lá e não circula o vídeo. No caso daquele grau mais do TikTok, né? Daí lá roda melhor. E o TikTok tem aquela parada que ele mostra as pessoas que estão na tua agenda. Isso. Então eu acho que às vezes até você tá lá, você recebe a notificação assim, tal pessoa dos seus contatos acabou de publicar um vídeo. Tá aí, deixa eu ver. Daí viram lá você assim, meu Deus, o moleque é um fascista do caralho. E daí
acabou a tua vida, cara? Assim, uma coisa que eu queria dizer sobre a universidade, aproveitar o espaço, é que não tenho aquela ideia de que na universidade pública só tem esquerdista. É uma ideia, de certa forma, infantil, só que tem um problema. Tem muitos esquerdistas. E um problema maior. Os esquerdistas que tem, eles são muito militantes. Então, existem pessoas normais, existem pessoas de esquerda normais. Eu tenho amigos que pensam diferente de mim e tá tudo bem. O problema é que existem algumas pessoas que são extremamente militantes. Isso inclui professores. E você tem um certo medo de falar suas opiniões por medo dos professores, né? Afinal, você tá na mão deles. Se o cara não quiser te passar de ano, ele não te passa. Ou dos próprios colegas. Então, eu conheço muitas pessoas de direita na universidade, né? Principalmente porque agora eu tô gravando e a pessoa vem até mim. Só que eu vejo que essa pessoa não tem coragem de falar as próprias opiniões por medo de receio, por medo dos colegas, dos professores. Isso é uma coisa que me choca muito, é uma coisa que me irrita muito, me irritava muito. E eu não me arrependo de começar a gravar de jeito nenhum, porque, voltando naquela coisa da política, já me incomodava muito no ensino médio, já me incomodava muito, até no início da faculdade, ouvir aquelas coisas e ter que guardar e engolir. Eu nunca fui de brigar na sala, então levantar a mão, discutir com o professor, nunca fiz mesmo. E não acho que você tem que fazer também. Só que cara, engolir aquilo a seco, assim, pra mim é muito difícil. E vai me irritando, sabe? Você fica ouvindo umas coisas, assim, absurdas. É que aí que entra a parada. Não é todo mundo que é de esquerda, mas o senso comum acadêmico é mais à esquerda, sim. Sim. E... Pode falar. Partidos dentro da universidade, existem partidos ali, o PAR dentro da UFPR, e ele é um partido anticapitalista, eles se denominam assim. Cara, eu vi uma proposta da eleição deles, da eleição do PAR, um partido acadêmico dentro da Universidade Federal do Paraná, que a proposta dos caras era taxação de grandes fortunas. Tipo, o que a bosta de um partido dentro de uma universidade federal do Paraná vai fazer com relação à taxação das grandes fortunas? É só idiota, sabe, cara? É só acenar pra militância. Pior que esses caras muitas vezes ganharam a eleição. E aí eles chamam o Renato Freitas, chamam o Jones Manuel. O Jones Manuel, não sei se foi o Parque que chamou, mas ele tava lá semana passada, não? Que teve negócio da professora Ângela lá, que então, ela tava pra ser caçada, e daí... Possivelmente, Daí ele tava lá, colando com a galera. Curiosamente, os mesmos que há menos de um mês atrás, falaram que a universidade não é lugar de política. Cara, assim, esse tipo de coisa não desce pra mim, sabe? É porque a universidade é um lugar das massas populares e tudo mais, e eles, como representantes das massas populares, eles podem... Eles, como representantes das massas populares, você vai ver quem é do par, cara, assim, só a nata da sociedade. Não, definitivamente não são as massas populares que estão representadas dentro do curso de Direito da Federal, que muitas pessoas passaram pagando vestibulares pagando cursinho de vestibular que você paga tipo 5 mil no mês, assim. Mas sempre tem o cara, assim, que é o estereótipo do bilionário, tá ligado? E ele tá lá. É assim, esse tipo de coisa não me irrita tanto. Eu só acho engraçado. Mas algumas coisas, por exemplo, eu vi professor meu falando mal da igreja, sabe? Esse tipo de coisa me incomoda profundamente, cara. Eu não poder falar, Pô, cara, eu não vou levantar a mão, brigar com o professor ali. Eu fico, assim, engolindo aquilo, sabe? Aí depois que eu liguei e gravei o primeiro vídeo, eu falei, caraca, dá uma sensação boa, sabe? Assim, parece que eu me sinto vingado. Eu tô expondo o que eu acredito, assim, ser dilacerado por isso no ambiente. Mas eu lembro que uma vez no meu ensino médio, eu fiz Instituto Federal no ensino médio também, e então eu já tinha um pouco dessa vivência de como que é esses ambientes da educação federal brasileira. E eu tinha uma professora de português, né, do primeiro ano, que ela bradava lá o doutorado dela, tudo. Era uma péssima professora em termos de didática, mas enfim, ela bradava lá o doutorado dela e ficava falando várias vezes sobre as experiências sexuais que ela teve com alguns namorados fora do país, assim, puta que pariu, cara, era uma coisa medonha. Eu lembro que uma vez tinha uma tarefa que era tipo interpretação de texto, né? E tinha uma chargezinha, assim, que era um moleque na favela, bem em cima do morro, assim, daí tinha a favela inteira embaixo, e uma escola lá longe, ao menos eu lembro que era um negócio assim.
E daí ele falando, é que a escola é muito longe daqui. Eu não lembro se ele tava com um fuzil, assim, na bandoleira, mas eu acho que sim, sei lá. Mas a ideia é que ele estava ali na favela, na condição que ele estava, porque a escola era muito longe dele. E aí, tinha outras questões sobre interpretação de texto, e aquela era, dê a sua opinião sobre a charge. E daí eu lembro que eu dei a minha opinião. Eu falei, pô, realmente a escola está longe dele, não tem infraestrutura, ele não deveria estar morando numa favela, sei lá, alguma coisa assim, precisamente. Daí, só que isso não justifica ele fazer coisas erradas, né? Sei lá, em alguns termos mais simplórios, assim. E aí, não justifica ele cometer crime, não justifica nada nesse sentido. Aí eu lembro que na hora da correção ela me chamou assim, Arthur, vem aqui. Então, eu vi a tua resposta aqui, só que eu queria falar pra você que ela tá errada, não era isso que você tinha que escrever. Eu, pô, professora, mas não era pra dar minha opinião, é que Arthur tá errado. Não, mas é que daí o que eu achei, qual que foi a lógica na minha cabeça? Que eu ia dar minha opinião, e daí ela falou, Arthur, a maneira que você está argumentando tá errada, não é assim que você constrói o texto, não é assim que você faz, tudo mais. Ó, só para explicar para onde que a gente veio aqui agora. Estamos em Fazenda Rio Grande, no bairro Veneza. Toda essa meia hora de direção foi para chegar em Veneza e falar que a Veneza para você e a Venezuela para o povo. Bem que Veneza aqui tá parecendo um pouco da Venezuela, mas não é um bairro feio não, cara. Aqui em termos do padrão de Curitiba. Será que o Bétega vem pra esse bairro? Aqui ele não vem, cara, porque a Venezuela é pro povo. Entendeu? Como ele é do povo, ele não vai pra Veneza, ele vai pra Venezuela. Isso é um bairrinho bonitinho, cara. Tem casinhas bonitinhas, assim. Tem calçada. É aquela mistura brasileira bem, assim, favela de um lado, casa organizada do outro. Eu imagino que aqui tem um CEP, por exemplo. O asfalto aqui já deu uma fazendada aqui agora. Puta que pariu. Vale lembrar que parece que o prefeito de fazenda tá preso, não tá? Eu lembro que teve investigação, mas não sei se ele tá preso ou qual que é o negócio. Eu só vi algum negócio, mas teve investigação e parece que ele foi preso, sim. Ou foi afastado. Quem tá por dentro? Não sei, enfim, deu merda aí. E se não me engano, não é o primeiro, já teve alguns prefeitos aí de fazenda que... Cidades no entorno de Curitiba são amaldiçoadas. Araucária, diga-se de passagem, assim. Pinhais, abandonado por Deus. É só decepção, velho. Cara. Só decepção, assim. Escândalo atrás de escândalo. Cara, engraçado porque Pinhais é uma cidade que, cara, tem 15 bairros, assim, uma cidade minúscula, o menor município do Paraná. E, pô, como é que no menor município do Paraná você consegue fazer tanta merda, sabe, cara? É que os caras são... Imagina se os caras que fazem tanta merda em Pinhais tocassem uma Curitiba, assim, mano, os caras são bons pra fazer merda, velho, não tem bem como. E fazendo aposta, ele cresceu muito nos últimos anos. Mas só voltando pra finalizar a história, você quer que eu jogue o GPS pra alguns lugares? Pra Curitiba, daí lá eu daí acho de lá você se localiza. Deixa eu jogar aqui, Curitiba. Putz, aqui não pega a internet, hein? Agora voltou a pegar. Tá com o sinal bem baixo, ó. Fazenda Rio Grande não tem necessariamente uma boa infraestrutura, cara. Nossa, não é que muito cachorro na rua. Pô, muito cachorro de rua. Esse é um negócio que eu estranho de ver, porque lá em Paranaguá era bem comum, assim, eu ver cachorro de rua. Só que em Curitiba você não vê, nem nos bairros mais afastados, não é como? Puta merda, cara. Cara, aqui não parece lugar muito civilizado não, velho. Não, eu tenho noção que a gente tem que ir pra lá. Tá parecendo realmente Venezuela, assim, acho que a... Todos os cachorros são iguais, cara. Cara, Mesmo ácido, né? É que a ideia de você ter, por exemplo, o vira-lata caramelo. Por que no Brasil inteiro tem vira-lata caramelo? Cheio de fio, e o pé soltando pipa. Ali tem pipa presa no fio, inclusive. Aí depois toma um choque, morre, a família vai lá fazer protesto na prefeitura e tudo mais. Não tô dizendo que tem que ter fio solto, mas também você não tem que soltar pipa onde tem um monte de fio assim, né, porra? Do lado aqui ele podia soltar pipa. Tem um campo ali, aquela parte que a gente subiu ali do lado que tava mais feia, era um descampado inteiro, sem fio, sem nada, porra, cara, sem internet. Uma quadra super bem cuidada. Que deve ter vindo umas emendas em algum deputado estadual ou federal pra fazer base de voto, assim. Daí você vê todo o resto do bairro descuidado,
Mas aquela parte ali tem uma quadra. A grama em da dia. calçada alta pra caramba. É, um matagal do cacete, você tem que desbravar, você vira a porra de um. Como é que fala? De um bandeirante, e daí, não, chega ali no campinho, tá tudo bonito. Ó, supermercado Veneza, preço bom é aqui. Preços da Venezuela. Cara, eu só não consigo colocar ainda porque não tem internet no bairro Veneza em Fazenda Rio Grande. Cara. Falar que a gente tem que ir, eu vou pra lá por enquanto. Vamos dando um jeito. Enfim, e daí eu lembro que ela me chamou e ela falou que não era. O que eu achei que ela ia corrigir seria uma estrutura textual. Ô Arthur, você colocou um acento errado, você sabe, alguma coisa assim. Não, ela enfatizou que a minha opinião estava errada. E aí, pô, vamos falar a real, né, cara? Isso daí é bem bizarro. É evidente que o professor tem que ter a liberdade de cátedra dele preservada, mas até que ponto isso é liberdade de cátedra? O professor chegar para você e pedir a sua opinião e quando você dá, ele não corrige a forma como você escreveu, ele corrige a sua opinião. Daí ela começou a explicar, né? Não, porque, ó, veja, ele não tem como estar em outra situação que não essa. Ele é empurrado para essa situação porque a sociedade, da forma como ela está construída, não pensou nele. E tudo mais. Eu falei, pô, você está falando merda, né? Mas tudo bem, só aceitei que ela falou, professora, mas eu não vou corrigir, tá bom? Eu vou deixar dessa forma mesmo. Daí fiquei com menos nota lá, mas não corrigi. Aconteceu isso uma outra vez no segundo ano, que eu lembro que teve uma manifestação também sobre por alguma coisa que ia rolar, não lembro se foi no contingenciamento, alguma coisa assim que teve dos gastos nas federais. Realmente não lembro, posso estar falando a maior merda aqui. E aí eu lembro que teve várias o Instituto Federal a galera foi manifestar por conta disso, né, etc. E aí, porra, voou a placa do churrasco aqui, agora sou buffet, carne assada. Aí eu lembro que tinha que fazer uma redação sobre isso também, o que é muito conveniente também, né? Tipo, faça uma redação como se você fosse mandar uma carta para o presidente falando sobre os cortes de gastos nas universidades federais. Era uma coisa assim, super nada enviesada. É que nem no Enem, né? A sua opinião sobre a violência contra a mulher. Com base nesse texto aqui que fala aqui sobre o machismo. Você não tem outras formas para argumentar que não aquela. E aí eu lembro que eu escrevi assim, na época eu ainda estava um pouco bolsonaro das ideias, então eu meio que escrevi, porque eles são opositores do presidente, mas eu colocava outros pontos que são reais, assim. Sei lá, eles não necessariamente entendem por que eles estão manifestando, se perguntar para eles o que de fato está acontecendo em termos ali, eles não vão saber, etc. E daí a professora, ela corrigia, ela não corrigia a minha estrutura, ela não corrigia meu texto, ela corrigia a minha opinião também. E era outra professora. Cacete, cara, mas é pra eu fazer uma carta pro presidente falando alguma coisa, e se a porra da minha opinião for essa, cara, se eu falar, presidente, você está certo, aí eu, não, pô, veja bem, Arthur, não era essa a carta que você escreveu. E daí eu lembro que os outros lá tinham uma menina completamente retardada, assim, que ela era muito burra, e aí ela escrevia os maiores absurdos, as maiores merdas, e assim, não é porque eu discordava dela, é porque a forma que ela escrevia era realmente tosca, e daí, nossa, muito bem, viu, parabéns, a baita opinião que você emitiu aí. Porra, não é uma baita opinião, cara, é uma opinião que você bate numa árvore e cai 10 opiniões iguais. Talvez eu gostaria aqui do... eu tô tentando, só que cara, não tem internet, velho. Agora talvez o acesso BR já esteja por ali, a gente acha. Não, a gente tem que passar pra aquele senhor fazendeiro. Lembra que tinha um senhor fazendeiro? Pelo churrasco que a gente já passou, que era o que a gente veio por aí. Bom, eu vou seguir por aqui. Opa, tem um caminhão passando lá. Não, era aquele senhor fazendeiro, foi dali que a gente veio. Fechou. Ó, ovelhinha, cara. Caramba, tem duas ovelhas. Duas ovelhas numa casa, velho. É muito fazenda. É realmente fazenda Rio Grande, cara. Agora faz total sentido. E tem um senhor fazendeiro ali, né? Eu acho que foi na minha 6ª série. Não era com política, mas uma professora passou um livro didático, daqueles que você tem que ler, assim, para dar opinião, era aula de português, aí tinha que fazer redação, e ela começou a perguntar para todo mundo que queria dar uma opinião, né, falar a opinião. E aí o pessoal, gostei do livro, né, umas opiniões assim, todo mundo gostando. E eu falei, professora, eu não gostei. Eu acho que foi a primeira vez que eu resolvi falar assim, que eu não tinha gostado de algo. E eu expliquei, olha, porque, veja, era um livro sobre um pai que era um palhaço e o filho trabalhava no picadeiro, alguma coisa assim, e eu falei, professora, todo mundo toma decisão ruim o tempo inteiro, e o livro é triste por causa que todo mundo só toma decisão ruim o tempo inteiro, para si e para os outros. Tá tudo dando errado. Eu tirei 6, toda a sala tirou 7, 8, 9, assim, aí você começa a ver, poxa, o professor queria que você desse uma opinião,
ele queria, ou é até estranho, como que um adulto precisa ficar ouvindo de crianças uma opinião que corrobore a própria? Cara, é uma necessidade de validação que, assim, pelo amor de Deus, se tua mãe não falava que te amava, então eu digo pra você ficar melhor, porque como é que você pode fazer isso, cara? Pegar criança, pegar pré-adolescente e ficar mandando assim, fala isso daí que você concorda comigo, fala pra alimentar meu ego. Porra, seja uma pessoa menos... Meu Deus, nem acreditar. Seja uma pessoa menos amarga com você mesmo, assim, sabe? Uma pessoa menos horrível. Sim, professor. Nós chamamos porque você está contra o machismo. Nossa, professor, você é muito antirracista. Muito obrigado, professor, por ser essa pessoa incrível e maravilhosa. E a mulher não tava me dando passagem, assim, pra pegar o retorno, e ela começou a acelerar, ela tava numa BMW. Eu tava com o carro da minha mãe, assim, meu Deus, que eu preciso entrar nesse retorno, senão eu vou perder, sei lá pra onde que eu vou. Aí eu lembro que eu só fechei ela, assim, e passei. Daí eu tomei uma puta de uma buzinada, cara. Às vezes você precisa se impor, trânsito é um pouco sobre imposição também. Algum bicho morto... Ah, não, é um galho. Acho que era algum bicho estraçalhado no canto da estrada. Enfim, essas coisas acontecem e é muito bizarro para pensar que o adulto precisa desse tipo de validação, né? Por favor, concordo com o que eu tô falando, sim. Criança, fundamental. Sim, entendi. Mas, tipo, cara, eu acho que, principalmente depois do ensino médio, na faculdade, não é sobre... No ensino médio, na faculdade eu não sinto tanto isso. Não é sobre o cara concordar, né, com o professor. Parece que o professor, ele quer doutrinar mesmo. Parece que o professor, ele fala assim, cara, esse ano eu tenho que tirar pelo menos 10 petistas. Cara, assim, então... Eu fico, cara... Eu sinto isso, cara. Eu senti um pouco isso no ensino médio, sabe? O professor, ele queria ensinar mesmo. Cara, no meu... Só que ele queria ensinar uma ideologia, ele queria empurrar umas coisas na nossa cabeça que eram bizarras. Então, eu senti um negócio muito parecido com isso com essa professora que eu comentei do primeiro ano. Essa segunda sobre a carta pro presidente era no segundo ano. Mas eu lembro que daí teve uma porra lá do debate que era pra fazer sobre... tudo isso em 2018, né? Teve um debate que era para fazer sobre o plano de governo dos presidentes. Era para analisar o... Fazer um retorno aqui, não? Pois é, porra. Vai ter que pagar o pedágio. Fomos jogados num pedágio nessa porra aqui. E, curiosamente tem um retorno ali atrás que eles não era pra... Eles metem que você não pode fazer, né? Não, vai lá, eu tenho a tag, vamos lá. Eu faço o retorno lá na frente. Desgraçados, isso cara. Aí. Mas... aqui, ó, a máfia das multas. Era isso que o João Beto queria denunciar e nós não deixamos no gabinete, né, cara? A teoria dele, pelo menos, era essa. E aí eu lembro que você tinha que analisar o plano de governo dos dois. E aí eu analisei lá, e o que era um pouco bizarro, porque era com a professora gravando. Era a única atividade que ela era gravada. Ela colocava tipo um tripé assim e gravava os alunos fazendo aquilo. Nossa, peraí, onde é que a gente tá, velho? É reto. Ah, sim, a gente vai pegar o primeiro retorno que aparecer. Isso é um fato. A gente não parece. Não, a gente sei lá pra onde, velho? Tipo Santa Catarina. E aí tinha que fazer assim, defender lá em grupo. E eu lembro que tinha um amigo meu que ele tava super animado para defender o plano de governo do Bolsonaro. E ele não conseguiu ir no dia. Eu não lembro se ele ficou doente, o que aconteceu, mas ele não conseguiu ir naquele dia. Ou ele tinha uma etapa de uma Olimpíada pra fazer de matemática, de química, sei lá. Eu acho que era isso. Que era um moleque bem crânio lá, o Matheus. Aí, beleza. E teve uma menina que ela foi defender, assim. Ela foi defender o plano do Haddad, que era uma bem burra. E foi criticar o do Bolsonaro, né? E, pô, beleza. Se não me engano, era meio que aleatório. Ou não era aleatório. Você tinha que avaliar realmente o dos dois, assim. Em diferentes pontos. E daí, o meu ponto era educação. O da menina, acho que era economia. Então, tipo, pra falar sobre privatização, alguma coisa assim. E aí eu lembro que ela falou, não, porque ó, o plano do Bolsonaro envolve ele privatizar os institutos federais. E assim, porra, vamos lá, quero que o Bolsonaro se foda, que isso é mentira. E aí, na época, eu lembro que o que ela mostrou para embasar a opinião dela? Era um vídeo do cara entrevistando o Bolsonaro, perguntando, privatizações, Bolsonaro, como é que você vai fazer? Daí ele, eu acho que as estatais ineficientes criadas no período militar, elas podem ser privatizadas. Que ele não tinha interesse nenhum em fazer. E não fez porra nenhuma no governo dele. E aí ela pegava esse vídeo, que ele falava, estatais ineficientes criadas no período militar. E daí ela falava, viu? Ela literalmente terminou o vídeo e falou assim, viu, gente? Ele acabou de falar que ia privatizar o Instituto Federal.
Mano, eu lembro que eu virei pros meus amigos e falei, mano, que porra que é essa? Claramente não foi o que ele falou. E aí, ela terminou essa apresentação e a professora, nossa, muito boa, realmente, as coisas que você trouxe, os dados sobre a privatização principalmente, né, é muito bom. Como você falou, quanto a gente custa para o governo federal? Os alunos aqui custam mais ou menos 3, 4 mil reais, porque é uma educação de elite, não sei o quê. Alguém aqui tem 3, 4 mil reais para pagar? E evidentemente, como ali era uma escola pública, não tinha. E daí ninguém levantava a mão, assim. Eu fiquei abismado. Essa mulher claramente tá doutrinando as pessoas, porra. Ela tá, tipo, mentindo pras pessoas só pra corroborar com a opinião dela. A porra do vídeo claramente tá errado, não é isso que o vídeo fala. E aí eles tinham uma retórica muito engraçada, que era quando era pra falar sobre o tempo que existiam os institutos federais, era 10 anos, daí era a criação do governo Lula. Mas quando era pra falar sobre eles serem super antigos, daí eles falavam o tempo do Cefet, que daí era 100 anos, entendeu? E aí eu lembro que eu falei, professora, mas claramente, eu lembro que foi rebater, professora, mas claramente no vídeo ele falava sobre coisas criadas no período militar, em empresas, não faz sentido o Instituto Federal entrar nisso daí. Daí ela, Arthur, os institutos federais existem há mais de 100 anos. O que impede ele de querer colocar nessa interpretação? Eu só fiquei assim, cara, meu Deus, foda-se isso aqui, sabe? Essa mulher claramente é uma pilantra do cacete. Ela é muito boa pra falar das vezes que ela deu pra alguém na Noruega, então espero que as aulas dela se resumam a isso do que a ficar falando mais merda no meu ouvido. Foi uma experiência, foi bem legal. E aí esse primeiro contato... Onde? É verdade, pra lá. E aí esse meu primeiro contato foi o que me fez decidir... Primeiro contato não, esses 4 anos e meio que eu fiquei no Instituto Federal, me fizeram decidir que quando eu fosse fazer educação superior eu não ia fazer numa federal. Eu falei, cara, se na porra do ensino médio eu já me ferrei com isso daqui, eu não, tipo, já me estressei com coisa que não precisa, já tive que fazer atividade idiota, perder meu tempo. Eu não quero no ensino superior, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que tocar minha vida, ter que estar me enfiando com essas merdas, sabe? Então, daí eu pensei, assim, nem que eu tenha que dar a bunda pra pagar a faculdade, eu vou fazer uma faculdade particular, e foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não tenho nenhuma exceção de saco. Minha faculdade não tem nem centro acadêmico, não tem nem porra nenhuma de estudante achando que quer fazer alguma merda aí pra fuder a vida dos outros, achando super rico, vai se fuder. Eu me formei, né? Eu comentei no último episódio, eu fiz jornalismo, né? Na PUC, e depois eu fiz letras na Uninter. Eu saí formado professor, licenciatura, sem uma aula de gramática normativa. Isso é um crime. É um crime isso daí. Isso daí é nota 5 no MEC. Cara, isso que eu acho um pouco bizarro, porque a maneira de você atender nota 5 no MEC é que assim, você tem que bater certos critérios específicos, não é necessariamente que você tem que ter uma baita qualidade de educação, assim. E aí fica meio bizarro, né, porque você cria um selo que ele não representa porra nenhuma, na real. Nota 5 no MEC, tá, velho, pô, se eu me organizar na minha casa, eu faço o meu apartamento virar uma faculdade de nota 5 no MEC, dependendo do critério, porra. É só ridículo, assim. E também os outros critérios que tem, por exemplo, a USP é melhor. Por quê? Porque ela publica mais artigo. Porra, é lógico, cara. É onde mais tem gente. É onde mais vai publicar artigo. Então essas maneiras enviesadas de você medir as coisas, assim, criam só problema. Tudo é uma mentira. A gente vive numa mentira. Nossa comida é mentira, nosso dinheiro é mentira, tudo é uma mentira nessa porra, nada funciona, as leis são uma mentira, não tem mais nada nesse mundo que seja uma verdade, cara. Como é que pode estar tudo tão largado, tão abandonado, assim? Porra, as crianças estão virando trans, estão mutilando uma piroca, cara, tá tudo errado nessa porra. Cara, eu sinto na universidade que não tem essa encheção de saco como tinha no ensino médio, porque os professores já pressupõem que você é de esquerda. Ou seja, você não é de extrema direita. No máximo você é alguém de centro, que pra eles é alguém de direita. Exato. E aí, bom, você é meio burro e com a faculdade você vai ficar inteligente e vai aprender que você deveria ser de esquerda. Eu lembro a professora uma vez que ela falou esse ano, eu imagino, ela falou sobre catequização dos índios, preservação de cultura. E assim, aí ela, eu espero que ninguém seja a favor disso, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém, realmente, eu acho que ali não tinha ninguém. Eu sou a favor disso. Inclusive, eu acho que essa é a minha opinião mais polêmica. Eu queria saber a opinião mais polêmica de vocês.
Porque eu acho, cara, que algumas culturas, elas mais trazem mal pra sociedade, pra humanidade, do que bem. Com toda certeza. Com toda certeza tem culturas... Assim, a minha opinião mais polêmica eu não posso dizer, porque se isso aqui ficar gravado, eu vou tomar uns 9 anos de prisão aí. Mas, cara, sim, tem culturas que são horríveis e elas não podem existir. Que ferem direitos. Que ferem leis. Sim, vamos falar real. O indígena que pisoteia um bebê, ele não pode fazer isso. Cara, o que tem de errado em falar que você não pode pisotear a porra de um bebê, velho? Cara, um bebê, você vai pisotear ele. Só porque ele nasceu aqui com um bracinho meio tortinho, nasceu com síndrome de Down, vou pisotear ele. Cara, você praticaria isso aqui, na nossa sociedade, assim? Essa mesma ideia? Vai ter a gorda do PSOL que vai falar que eu abortaria. Tá bom, você só é retardado. O ponto é, você pisotearia um bebê? Meu Deus, como que pode você aceitar que isso... Muito, cara, não tinha tag. E aqui também não tem tag. E aí, se eu me aproximo, eu vou liberar pra ele, eu não vou fazer isso. Ele tá dando ré. Puta merda, hein, cara. Baita momento, você perdeu em Fazenda Rio Grande, vimos ovelha, perdemos o retorno, ficamos sem internet, e o cara não tem a porra da tag. E agora eu não vou dormir, porque eu não sei qual é a minha opinião mais polêmica. Eu não vou dormir em casa hoje. Assim, o que eu penso tão polêmico, cara. Não, Mas, assim, eu não posso me pronunciar. É que no Brasil, na minha concepção, isso não deveria existir nessa coisa dos indígenas. Até porque quanto mais frágil é um ser humano, mais a gente deveria cuidar, né? Não o oposto. Quanto mais frágil, mais você é violento, truculento com ele. Isso não faz o menor sentido. E cara, assim, em outros países existem culturas que, se não existissem, tornariam um mundo muito melhor. Cara, você ter o hábito cultural, né, e justificado de você espancar a sua mulher, de mutilar ela, porque você acha que pode, assim. Isso não deveria existir. Não, porra, isso não é... Cara, isso é criminoso, isso é bizarro. Mas com base na cultura ocidental. Vai se fuder, pelo amor de Deus. Tem coisas que são universalmente ruins e ponto final, cara. Não existe essa ideia de que, não, o que é bom aqui é ruim lá. Há uma única verdade objetiva. E essa verdade tem que ser buscada. Não existe cultura boa que pisoteia uma criança, porra. Não existe cultura boa que mutila uma mulher para que ela não possa sentir prazer. Seja lá com base em qual religião for, seja lá com base em qualquer coisa que for. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas lá eles acham bom. Matar o GPS, agora é só seguir aqui, né? Fechou. Aí a gente volta para aquele pressuposto. Bom não é o que você acha, né? Exato. Sobre você. Bom não é sobre você, sobre o que você gosta. Bom não é gostar de batata frita ou de batata cozida, porra. Não é sobre isso. Bom é uma coisa muito maior. Bom não é uma coisa efêmera. Bom é uma coisa etérea. É uma coisa que ela transcende um gosto temporal. O bom é algo que ele vai se manter. Bom é uma instituição. Se eu falar em termos de conservadorismo, o bem é uma instituição, de certa forma. Que evidente que pode ter uma alteração ao longo do tempo. Sabe? Antigamente a gente podia achar que bater na mulher podia ser bom e depois a gente entendeu que não. O fato é que a gente estava errado se a gente entendeu que em algum momento isso era bom, porque não é bom bater na mulher, porra. É errado. Sempre vai ser errado. Sempre vai ser ruim. Mas tá, o tempo não importa, cara. Tem coisas que é isso, cara. Você não vai pisotear no bebê nunca, porra. Não faz sentido, você tem que ser preso. Tem que prender o índio que pisa a porra do bebê, cara. Tem que prender esse cara. Mas o conceito da sociedade dele, nem a prisão existe. Foda-se, ele vai aprender que esse conceito existe. Ele vai entender que existe coisa ruim no mundo. Se você faz o errado, você tem que ser punido, porra. Tem que prender o indígena que pisoteia uma criança. E, assim, se eu não me engano, uma vez eu perguntei para um professor, eu fui atrás, e pra não acontecer isso, eles falam, não, existe uma possibilidade. Basta os pais quererem, veja bem, eles têm que pedir para se eu não me engano, antropólogo da FUNAI, para ir lá. E aí o antropólogo da FUNAI analisa a situação e tira eles da tribo. Então, assim, me desculpa, assim, você acha que existe burocracia no Estado? Esse, assim, imagina, você tem um filho deficiente, nasceu. Aí você chega para um pajé lá e fala assim, não, eu vou chamar um antropólogo, a gente não vai pisotear essa criança. Cara, não, e outro, o antropólogo que teve uma base de formação que ele vai entender tudo aquilo como uma cultura linda e maravilhosa que faz parte das peculiaridades daquele povo, ele não vai olhar aquilo e falar, retire esse indígena dessa aldeia. Ele não vai fazer isso, cara. Ele vai pisotear o adulto também. Porra, exatamente. Agora a gente vai pisar este cara pálido aqui. Tipo, porra, cara, é evidente que isso tem um problema.
Inclusive, índio no Brasil é tratado como fauna, cara. Isso tem que ter dado os termos. Índio no Brasil é fauna, é tratado igual animal. Por quê? O cara ele não pode nem falar se ele quer gravar um vídeo, se não. Você não pode. Você quer gravar um documentário, uma das pessoas que você quer entrevistar é um indígena. Mano, se você grava ele ele vai lá e fala, não, eu dou minha autorização. Você não pode. A autorização tem que ser dada pela FUNAI. Um órgão federal vai dizer se aquele indivíduo pode falar sim ou não. Cara, que porra que é essa? A gente já falou um monte sobre a má qualidade de professores e etc. E lá em letras eu tive estudos indígenas. Eu tive que ter estudos indígenas. Por exemplo, muito importante. Ele vai falar para você como que a língua indígena eram milhares, hoje são 200, e como isso junto com a africana formou o nosso português atual, com a vida dos portugueses. Não, ele não vai fazer um estudo assim. O professor morou um tempo numa aldeia indígena e ele ficava falando, nossa, como era lindo lá, ele ficava romantizando um pouco. E aí ele falou uma vez assim, porque lá na aldeia que eu fiquei, eles dão um jeito de todas as crianças nascerem na mesma época. Né? Então, assim, eles usam um anticoncepcional natural que eles têm lá, né? Não sei se era coito interrompido, se era o que era, o natural. Era pisotear a criança que nasceu no tempo errado. Só que, assim, todas as crianças nascem na mesma época. E pensa, cara, quem tem algum entendimento das quatro estações, normalmente vai preferir que nasça, sei lá, na primavera. Então existe, assim, mas você acha que ele trouxe essa reflexão sobre primavera? Não trouxe. Não. Aí o que eu falei? Professor, num lugar onde todo mundo nasce na mesma época, tem o conceito de aniversário? Caramba, é um bom conceito. Eu não estou dizendo que ele tinha que ter o meu insight, mas eles não trazem insight, eles trazem uma romantização do bom indígena, do bom selvagem, e não trazem como um estudo. É isso que falta demais, assim, no ensino brasileiro, nessa questão, não dá para romantizar. E até a FUNAI romantiza. É que é um mero endeusamento, né, cara? Você não tá analisando um ponto de uma cultura, extraindo e falando, olha como tal coisa pode ser melhor do que a nossa, dado, sabe, algum critério de comparação, tipo, um critério utilitarista, qualquer coisa, você não traz. Você meramente pega um caso, você meramente pega uma etnia, um povo, um costume e fala, veja como isso é perfeito. Porra, não é, cara, não é. O nosso não é perfeito, o deles não é perfeito. E só que o deles tem muita coisa ruim comparado à nossa. Pode ter muita coisa boa? Evidente que pode, cara. A questão da medicina, eu gosto muito mais da medicina tradicional de pegar, amassar 3 folhas, tomar um chá e falar que eu tô melhor do que tomar Tilenol. Tipo, eu acho muito mais legal. Só que, porra, ao mesmo tempo você não pisoteia a criança. Eu vou ter que ficar retornando no ponto que você não pode pisotear a porra do bebê, cara. E tipo, tem muito resquício romântico dessa ideia indígena no Brasil, né? Então a gente já pensa em indígena, instintivamente a gente já pensa no bom selvagem, aquela coisa russoniana. Isso é bem engraçado. Que, como você vê que Rousseau, os clássicos, Marx, ele tá presente, assim, de forma instintiva. Pô, cara, quando você pensa no índio, você pensa no cara bom e a sociedade corrompe, o capitalismo, a propriedade corrompe. A Hilux indígena corrompeu ele, cara. O problema do indígena é que ele teve contato com a Hilux, cara. Daí deu tudo errado. E outra, tá tudo bem ele ter contato também. Porque esse tipo de pensamento, pra mim, é o mais problemático. O indígena, ele nem fica na floresta, ele nem fica na mata virgem, ele nem fica lá. E ele também não vem pra sociedade. Então ele tem direitos parciais. Você pode ser livre desde que você peça pra FUNAI, entendeu? É um negócio assim, é um meio termo que não funciona, simplesmente não funciona. Acaba tratando ele que nem um bicho. Então, é fauna. É tratado como fauna. Não tô dizendo que eu acho que é fauna. É que constato que ele é tratado como fauna. Isso é muito triste, cara. Como que... porque assim, óbvio, são pessoas também. Por que ele não tem o direito de comprar uma propriedade? Usar os recursos da própria terra? Falar, cara, não, eu vou plantar tal coisa aqui e vou vender. Não, você não vai. Você vai morrer com tuberculose. Você não vai tomar o remédio aí pra tua dor de cabeça. Porque, irmão, isso aí a gente não pode fazer com você. Cara, uma coisa que eu tô percebendo nesse caminhão da frente, a placa de Pernambuco, Vitória de Santo Antão. Que porra de nome, velho. Porra, cara, o cara de Pernambuco aqui fazendo Rio Grande E assim, Vitória de Santo Antão, onde fica essa cidade? Quantos habitantes tem essa porra? Eu ainda sempre vou pesquisar, cara, porque vai ser mais um município que a gente vai meter
pra unificar aí com algum outro. Bob Sigma até Vitória de Santo Antão, você topa algum dia? Cara, seria uma baita. Mas eu realmente quero ver os dados demográficos de Vitória de Santo Antão pra ver se ele vai ser incluído em outro, se ele vai ser absorvido por outro, ou se ele vai absorver o município. Porque não me passa o nome do município que enorme, assim, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Eu vou contar então já pro João Vinícius, já que ele está fazendo direito, eu vou contar um caso que eu ouvi, que leram, que contaram para um amigo meu, que chegou na minha cabeça, que não foi comigo, isso não foi comigo, né? Que eu tive conhecimento de um advogado fazer uma defesa de um motel uma vez, e tinha lá o casal. Só uma coisa, tem 140 mil habitantes, acabei de ver que eu fui preconceituoso com o município de Vitória de Santo Antão. Se você está assistindo e é de Vitória de Santo Antão, todo episódio tem um filho da puta dele. Se você é de Vitória de Santo Antão e está vendo esse vídeo, eu peço perdão aos vitorienses de Santo Antão e pode seguir. Eu acho que todo advogado tinha que saber desse caso para não ser esse advogado. O cara estava defendendo um motel, que estava lá o casal, e a menina estava em cima do moço, e tem um espelho no teto, né? O espelho caiu em cima deles. Puta! Eu vi isso aí. Fez um corte na perna da menina, que se não fosse ambulância ela tinha morrido de hemorragia ali. Processaram um motel e a defesa eu não sei se é o dono do motel que não queria fazer acordo, não queria nada, mas a defesa do advogado do motel, excelentíssimo, eles trepidaram demais. Nossa, meu. Isso daí tava nos altos, assim, tava nos altos o negócio. E você começa a escutar cada história de advogado, assim, que eu acho que a OAB não podia deixar advogado que escreve esse tipo de coisa ou advogado que mente nos autos. Ter a porra de um registro, assim, tá, de advogado. Tá muito comum. Vocês sabem que é o processo de monte, né? Sim, você então, os absurdos, os impropérios que passam, assim, e ninguém é penalizado, eles são livres para falar o que quiser, cara. Eles são livres para mentir nos autos. Cara, então, eu sou muito crítico ao advogado, via de regra eu não gosto de advogado. Se você está assistindo e você é advogado, no momento que eu vou te conhecer, eu primeiro vou achar que você é uma pessoa ruim, e ao longo do tempo eu vou conhecendo você e você vai me provar o contrário. Exato, você é culpado até que se prove o contrário. Porque advogado, cara, principalmente quando a gente fala assim, essas questões da defesa, ou até os advogados de acusação que sabem que é uma mentira o que o cara tá fazendo, mas os caras que fazem defesa, por exemplo assim, o cara vê lá um mano que, sei lá, ele é claramente criminoso, ele é, sei lá, um homicida, assim, um cara que defende uma Suzane e von Richthofen. Cara, meu amigo, desculpa, eu não consigo conceber essa ideia, velho. Ah, não, mas é que você tem que entender que todo mundo tem que ter um processo bonitinho e tudo mais. Beleza, realmente, o brasileiro pode ter um processo bonitinho e tudo, mas quando todo o processo tá certo, o cara, não, eu vou fazer aqui uma artimanha pra fazer essa pessoa ficar menos tempo presa. Você é um filho da puta, porra. Você é uma praga, cara. Você é um cúmplice, seu maldito. Como é que você vai falar que uma pessoa que mata outra, que o processo tá tudo certo, e ficar menos tempo presa, porque você tem que ganhar, porra, teu dinheiro no final do mês? Você é um filho da puta, cara. Porra, eu odeio essa porra. Como é que o cara se forma e é todo crítico com relação a tudo, que advogado acha que sabe de tudo nessa porra desse mundo, não sabe porra nenhuma, sabe nem a lei que ele defende. Cara, pega 5 advogados, bota os 5 dentro desse carro, bota um dirigindo, outro passageiro, 3 atrás, bota os 5 pra discutir o mesmo artigo da Constituição. Os 5 vão chegar numa conclusão diferente. Que merda de faculdade que você faz 5 anos que você tem que prestar a porra numa prova depois pra você poder trabalhar com isso e você sequer sabe interpretar uma lei igual ao outro. Porra, que porra que é essa, cara? Tá tudo errado nessa merda. O Beto ainda não passou. Não passou na OAB também. Não sabe nem ler uma lei também, o filho da puta. Não sabe nem fazer uma lei. Se pegava ele, porra, o desgraçado. Cara, lembra que ele falava? Não, a gente tem que pegar radar. Eu vou cortar um radar. Beto, você vai tomar uma multa, você vai ser preso, você vai se fuder. Ah, se eu ficar preso um tempinho, pelo menos eu vou ficar famoso. Meu Deus, seu filho da puta, velho. Como é que pode, cara? Enfim, ele não ia ficar famoso por cortar o radar. Não, ele até podia ficar um pouco conhecido, no pior dos sentidos. Tipo assim, olha esse retardado, cara. Daí, não, é porque lá em Londres, a galera tá cortando o radar lá, assim, porra, ok, maravilhoso. E as pessoas estão vendo isso com bons olhos. Ah, tem gente que tá. Cara, tem gente que se você sair na rua cagando, as pessoas vão bater palma. E vão votar. E vão votar em você. Aqui, se você quer agradar retardado, o Tiririca ganhou. Se quer agradar retardado, você vai ser escravo de retardado. É isso. Esse negócio do advogado é uma coisa engraçada, porque a maior parte dos processos brasileiros não se ganha no mérito. Se ganha no técnico ali. Isso. Na verdade, a maior parte dos problemas, acho que eu fui um pouco infeliz aqui, a maior parte dos problemas processuais, o cara às vezes tem toda a razão.
Mas aí tem um problema no processo e não dá certo. Não dá certo. Então o advogado ele vai tentar ferrar a parte, mesmo que ele saiba que o cliente dele, e muitas vezes sabe. Então, cara, não tem vídeo do meu cliente aqui matando o outro. Exatamente aí, isso. Ele fala, não, tudo bem, vamos tentar fazer a verdadeira justiça, algo proporcional. Então, vamos ver os motivos, quantos anos ele vai pegar, eu posso tentar diminuir porque eu sou a defesa, né? Eu vou tentar diminuir. Não, o cara fala assim, eu vou soltar esse cara falando que o processo, a câmera, ela foi colocada de maneira ilegal. Aí o cara sai solto, assassino. Cara, e aí que tá. Cúmplice. Aí, exatamente. O advogado que faz isso é um filho da puta. Porra, e é muito. Os criminalistas, cara, via de regra, são filhas da puta, porra. Não tenho medo de falar. Nesse caso, inclusive, você foi muito preciso no exemplo que você deu, porque eu conheço um caso real que envolve justamente questão de câmera. Era um cara que ele advogou para um político. Eu não vou citar o nome, evidentemente. Não é do MBL, não é nada, mas é um cara que eu conheci que ele advogou para um político. E qual que era o negócio? Era um político que estava comprando voto. E aí, ele pegou lá, tinha vídeo do cara distribuindo terra, assim, pra galera, sabe? Tipo, um caminhão de terra descendo e ele acompanhando ali, tipo, o caminhão de terra largando. Ele meio que deu um terreno pra uma galera, um negócio assim. E aí tinha o vídeo, tinha todas as provas. O cara chegou pra ele e falou assim, ó, eu tô fodido, eu vou perder meus direitos políticos, eu tô todo ferrado, eu preciso que você me salve, faça alguma coisa, não sei o quê. Ele, não, beleza. E aí, os vídeos estavam todos nomeados lá, né? Tipo, a pessoa que gravou lá os vídeos tava lá, distribuindo terra 1, distribuindo terra 2, ele falando tal coisa 1, ele falando tal coisa parte 2, não sei o que, tava tudo nomeadinho assim pra organizar no processo. Só que quando você salva um vídeo, não é assim que ele fica salvo, né? Ele fica salvo lá, algumas letrinhas e a data, mais os outros números, assim. E aí, ele pegou essa coisa, que ele falou, cara, numérico, o cara tá fudido. Só que ele pegou essa coisinha técnica e pediu pra periciar. Ele falou, ó, eu preciso que verifique se esses vídeos não estão editados. Preciso ver se realmente esses vídeos estão na ordem, se eles estão contextualizados, se eles são verdadeiros, porque aqui, da maneira que eles são nomeados, os metadados foram alterados. A defesa, a acusação ficou tipo, caralho, a gente não, o vídeo original, o cara renomeou. Então não é que ele tirou uma cópia do vídeo original e daí ele renomeou. Não, ele pegou o original e renomeou. E daí ele ganhou o processo nisso, no técnico. Só que daí ele falou, cara, eu fiz isso e eu me arrependi depois. O cara queria me dar a vida dele. Não, eu devo, porque salvou o cara continuou elegível, esse menino ganhou ali. Não sei se era um vereador, se era um deputado, se era um prefeito, mas aí o cara se manteve na política. E ele falou, cara, que merda, eu acabei de contribuir pra ter um filho da puta aí na política, tocando, mandando a vida dos outros, roubando mais dinheiro público, fazendo mais pilantragem. Que moral que eu vou ter pra questionar essas coisas, sendo que eu tô colaborando com elas? E aí, a partir disso, ele parou de advogar com essas coisas. Ele falou assim, ó, não é mais pra mim. Tem um caso de um criminalista, estava vendo uma entrevista dele, que ele estava defendendo um cliente que estava sendo traído pela esposa, e aí ele foi atirar no amante, e ele queria matar. Só que acontece que lá, na confusão toda, ele acertou um testículo do amante, com um tiro. Nossa! Então, aí assim, tá, aí o cara tendo que defender, né, depois o cara que atirou, e defender assim, olha, se ele disse, ele sequer queria matar, né, porque ele estava ali perto da região da barriga, então já vamos ter, isso aí faz tempo que eu vi, tá, mas, porque já estava ali perto da região da barriga, a região da barriga não é nada que nem cabeça, não vai necessariamente matar, ele só queria infligir uma grave lesão. Segundo, ele teve um insucesso disso, e terceiro, ele não deixou nenhum dano permanente, porque o segundo laudo, o cara continuou com o segundo testículo, então, assim, no fim das contas, cesta básica. Nossa, mano. Cara, porra, imagina, você abre a porta de casa, leva um tiro na sala. Assim, tudo bem, você tá errado, tá pegando a mulher de alguém, isso tem que ficar claro. Mas assim, porra, mano, vamos lá, como é que o cara define isso, cara? Como é que o cara vai lá e ele dorme, você porra, ganha grana, cara, isso aqui tá de boa. O judiciário brasileiro, ele é muito decepcionante. Nossa, ele é assim, em tudo. Os juízes, os promotores, os advogados. Claro que existem juízes. Os desembargadores. Existem, não, desembargadores. Os procuradores.
Os advogados de novo, os ministros, os advogados. Existem juízes maravilhosos, existem promotores excelentes, pessoas sérias. Mas assim, como se destaca gente ruim no judiciário, né? É um judiciário caro, ineficiente, lento pra caramba, e corrupto, cara. Tem muita corrupção. Tipo assim, é direto você ver juiz vendendo causa, juiz aqui. E aí a maior punição, né? Aquela coisa que volta, é o cara ser aposentadoria. Então isso com certeza favorece também, incentiva. Cara, é que isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre incentivo. Porque não é um negócio que assim, ó, favorece, porque tem um meio que te facilita de fazer isso. Porque, digamos que, por exemplo, sei lá, que daí você vai ser julgado pelos seus colegas. Não, é que assim, é que se você for condenado, você vai ser aposentado. Porra, mas que maravilha, então eu vou ganhar sem trabalhar? Cara, não faz sentido. Se eu fosse, sei lá, eu pegava... Se o cara... É que daí você perde muito o penduricalho. Mas se o cara ele não se importasse com o penduricalho, ele passava no concurso, vendia a primeira sentença e se aposentava. Aí o cara, tipo, 20 e poucos anos fica aposentado. Que maravilha, velho. Pô, que vida boa do cacete. Eu vou falar alguma coisa até o final que vai render um processo. Exatamente. Você sempre tem... A chance de ter uma revelação bombástica é o quanto eu falo, assim. Olha, lixo ali, velho. Que merda, velho. Enfim, agora é o momento. Lixo. Quem que jogou lixo nessa porra? Foi Noia. Claramente foi Noia que jogou lixo, cara. O cidadão dessa cidade, Curitiba, não joga lixo na rua. O curitibano se acha melhor que não sei o quê. Eu nem sou curitibano, mas sim, o curitibano é via de regra muito mais educado que qualquer outra pessoa que habita essa porra desse país. E ele não joga lixo no chão. Eu vi uma matéria, a internet não estava nas casas ainda, tá? É dessa época, 1900 e bolinha. E aí o Fantástico organizou com várias prefeituras olha, não limpem uma rua do seu centro. E aqui em Curitiba escolheram a rua 15, a parte calçada, né? Não limpem a 15 por uma tarde. E depois recolhe o lixo e vocês vão pesar a diferença de lixo entre várias cidades. Curitiba, 33 quilos de lixo acumulado numa tarde. Salvador, umas 5 toneladas. Nossa! Cara, eu já achei bizarro você falar 33 quilos. Falei, caramba, velho. Porque eu não vejo lixo, entendeu? Então, sem brincadeira. Então é muito bizarro aqui. E Salvador era na casa, assim, juro, acima de 2 toneladas o negócio. Cara, eu tenho certeza. Cara, e aí que tá, o curitibano médio, ele não joga lixo no chão, cara. Ele realmente não joga. Quando você vê lixo, né, nos bairros, principalmente, o lixo que tá desse jeito, que ele tá espalhado, tem marmita, tem alguma coisa, cara, é um nóia do caralho que pegou essa porra, rasgou e foi atrás de outras coisas. Mas ele foi atrás de comida. Ele não precisaria estar fazendo isso porque a prefeitura paga toda a estrutura para que ele não tenha que rasgar o lixo nem roubar ninguém para comer. Ele a porra do nóia largado. Agora pelo menos 9h50 do domingo, não vou reclamar que ele devia estar acordado esse horário, mas ele tá no meio, do lado de uma marginal, largado assim na rodovia, dormindo, e curiosamente perto dele tem um monte de lixo. Quem colocou essa porra desse lixo? Cara, você vê, eles pegam um saco de lixo e eles, depois dessa vira direito, eles pegam um saco de lixo, eles rasgam e eles largam o saco de lixo. Eu lembro lá em Paranaguá, uma vez o cara sempre rasgava o meu lixo, sempre rasgava, e daí ventava e caía todo aquele lixo, assim. É um problema muito sério, porque você vai pro bueiro. Isso, exato, entope. E aí, por exemplo, daí vinha cachorro também e comia, espalhava mais, daí a cidade ficava fodida e feia. E aí, cara, eu lembro que isso aconteceu. Daí uma vez eu fui pegar, eu ouvi assim, barulho de mexer no lixo. Cara, eu saí correndo, assim, fui. Para rasgar meu lixo aí, seu filho da puta! Daí era um nóia que eu conhecia ele, assim. E aí ele. Mas eu vim pegar as coisas que tinha aqui. Sim, e você não sabe desfazer um nó, sua praga. Cara, como é que você não sabe pegar um nó e fazer isso aqui? Porque não é que eu fazia um nó japonês, assim, e deixava tudo super impossível e colocava um pingo de solda no final. Meu Deus, que rua estranha. É que eu fazia um nó só. Eu pegava, fechava. Aí o lixeiro pegava o lixo e colocava. Cara, era só ele desfazer esse nó e abrir o saco. Mas aí não, eles rasgavam. É porque facilita ali, porque daí ele vê já o lixo do lado, ele não precisa meter a mão. Cara, ele tá mexendo em lixo de qualquer forma. Que diferença faz? Porra, daí ele contribui pra sujeira da cidade, contribui para as pessoas não quererem ajudar ele, porque vão achar que ele é um porco, vão achar que ele é mal educado, vão achar que ele tá destruindo, porque ele realmente é. Porque ele realmente é porco, ele realmente é mal educado, ele está realmente atrapalhando o conceito de civilização. Um cara como esse está contaminando o tecido social, porque ele está quebrando toda a ordem civilizacional que a gente tem sobre não jogar lixo no chão, manter as coisas organizadas. Eu não estou pedindo que o cara seja a porra de um frei franciscano, eu estou pedindo que ele não espalhe lixo.
Não tinha um personagem do Pica-Pau que ele espalhava lixo? Tinha alguma parada assim? Capitão Planeta, talvez. Eu lembro que tinha um cara que ele espalhava lixo, assim, algum desenho, alguma coisa, e ele ficava espalhando lixo na cidade. Exato, é uma coisa de vilão, porque você espalhar lixo é uma coisa errada. Universalmente as pessoas sabem que é errado, cara. E é muito desnecessário isso, cara. Porque, tipo, assim, guarda no bolso. A maior parte das coisas você consegue guardar no bolso, segurar. E nesse caso específico, é o que você falou. Você pode simplesmente desatar ou não. Você pode abrir a sacola com uma pessoa Sim, normal. você pode ir na prefeitura e pegar a marmita que eles dão, você não vai estar precisando comer lixo. Eu não tô falando que assim, abra o nó do negócio para pegar o lixo que você quer comer. Primeiro que não era lixo para comer, né? Segundo que se fosse para comer, ele não precisava fazer isso. Terceiro que, porra, sabe, cara, não justifica. Você não pode espalhar lixo. Espalhar lixo é errado, entendeu? Nossa, eu tô falando algo, porra, absurdo. Espalhar lixo é errado. Aí, se eu falei isso, eu sou um extremista, porra, porque eu acho que você não pode espalhar lixo. Cara, vai tomar no cu. Aí todo o conceito de civilização já tá perdido. Se você tem que explicar, você vai ter alguém que vai defender a ideia de que não, o cara pode fazer isso no contexto que ele tá. Eu vi um vídeo esse mês que era um cara chegando numa loja nos Estados Unidos e jogando todos os produtos no chão, assim. E daí a sociedade empurrando ele pra fazer isso. Tipo, porra, não é a sociedade, você só é um filho da puta, sabe? Tem conceitos que a desigualdade vai te colocar em situações que é mais difícil agir da maneira certa? Sim, mas nunca é impossível. Nunca é impossível. E no contexto do Noia, nunca mesmo. Nunca mesmo é impossível ele fazer o certo. E você vê que é um problema cultural porque as pessoas defendem. As pessoas defendem o cara jogar lixo no chão. E na cabeça do indivíduo ele fala assim, não, pô. Eu jogo mesmo. Tipo, cara, você vê, às vezes, o pessoal jogando latinha pra fora da janela. Cara, no da 15 eu acho bizarro, porque o único lixo que você vai gerar ali primeiro que tem muita lixeira na 15. Segundo que você tem aqueles caras entregando papel de compro ouro, aquelas notas falsas de 100, assim, compro ouro. Uhum. Cara, é só você colocar no chão. Toda vez que eu vou pra 15 eu saio com o bolso assim, tipo, lotado de papelzinho. Porque eles dão, eu pego ali, lógico. E daí, se eu não tenho interesse, eu guardo no bolso, porque eu não vou jogar no chão. Ou eu jogo no lixo. Tem um monte de lixeira. Eu tenho que explicar, eu tenho que... Aí entra aquilo que você falou. Eu não tenho que catequizar esse cara à força. Assim, meu amigo, você está jogando lixo no chão e você está defendendo jogar lixo no chão, você não pode. Você falou de estar um cordial e tudo, de não dizer não. A pessoa, ela prefere pegar o papel, porque ela não quer dizer não pro cara. E aí ela joga o papel no chão. Exato. Assim, pela mera vontade de não desagradá-lo, eu crio um problema muito maior do que desagradar ele. Eu passei 7 dias em Londres, né, numa viagem que eu fiz, e lá é assim, é lindo, é tudo muito lindo em Londres. Eu comi alguma coisa, ou então me deram algum papel, eu fiquei com esse papel assim procurando lixo, e horas, e meu Deus, não tem lixeira em Londres, é tudo tão limpo, Aí depois que eu fui entender, depois que eu fui descobrir, eles tiraram muitas lixeiras do centro da cidade por bomba, tentada bomba que acontecia, o pessoal lá botava bomba, ou seja, não, é um lugar que não pode ter lixeira, né, porque tem outros problemas, né, de radicalismos e atentados, mas, não tem lixeira e é limpo. Porque que tá, é uma questão cultural, uma questão civilizacional. Você entende aquele espaço enquanto não só um espaço seu, você entende que aquela sua atitude não é uma atitude só errada pra você, realmente eu não deveria... Não, é que você vai atrapalhar a vida dos outros. Assim como eu tava com horas com lixo na mão, muitas pessoas deviam estar também, exatamente. Porque elas tinham essa questão cultural de não jogar esse lixo. Moça. Elas tinham essa questão cultural de, eu não vou jogar o lixo, eu não vou jogar... E aí que tá, uma parada do curitibano é uma questão cultural. Ele não joga lixo no chão de fato. E quando você vê lixo espalhado, é sempre de uma maneira muito específica. Mas tem o curitibano que joga. Evidentemente vai ter, porra. Mas é que tá, você tem uma reta ali da distribuição das pessoas que jogam no lixo e você tem os outliers. Eles são curitibanos e eles jogam lixo, ok? Mas culturalmente as pessoas não fazem isso. E quando você vê lixo espalhado em bairro, é claramente um lixo que não é alguém que jogou. É um lixo que era uma sacola, era um saco. E aí rasgaram e aquele lixo foi espalhado. E aquela coisa, né? Polêmica. Adivinha quem coloca bomba na lixeira, né? É polêmica, né? Eu acho que é o londrino médio. Inclusive falando em... Não, eu ouvi de londrinos essa daí, tá? E anos depois eu fui ouvir uma outra justificativa que aí eu já não sei se é tão verdade, que é como tem muito bêbado de noite em Londres, eles vomitavam na lixeira. Faz um certo sentido. Mas assim... Só que eu acho que eles vomitavam, não jogavam bomba, né? Então, exato, mas assim, seja bomba, seja vômito, assim, a cultura se demonstra num lugar limpo. E acessível a todo mundo. O cara vomitava na lixeira. Na lixeira. Vale ressaltar, ele vomitava na lixeira. Ontem eu tava passando lá do Paládio, tinha um vômito, assim, tipo, na calçada. Não tinha lixeira perto, sabe? Mas,
Eu prefiro que vomitasse na lixeira. É evidente que não é bom ter pessoas andando bêbadas na rua, assim, vomitando. Mas, cara, o cara pensa, vou vomitar, cadê a lixeira, cadê a lixeira? Porra, isso é incrível, cara. Isso é um conceito civilizacional, que até no momento da maior barbárie, o cara tá bêbado, o cara tá, porra, nem aí pra nada. Eu preciso vomitar na lixeira, eu não posso vomitar no chão. Isso é errado. Porra, cara. É difícil pedir isso. Assim, não vomite no chão, vomite na lixeira. Caramba, que decidona da porra. Olha, falando sobre Londrinas e tudo mais. A cidade de Londrina tem esse nome, porque se não me engano, ela inicialmente era uma cidade privada, que ela foi montada por uma empresa de Londres para os trabalhadores se hospedarem lá. E por isso que ela tem esse nome. Você que é de Londrina, você aprendeu isso na escolinha? Eu só sei que vem de pequena Londres. Então. Porque eram trabalhadores de Londres, era uma empresa da Inglaterra, que tipo, eles construíram ali para assentar não, né? Para hospedar a galera enquanto eles estavam fazendo trabalho. E aí meio que se formou uma cidade privada. E tem 4 dessas no Paraná, que elas começaram como cidades privadas, que eu não vou lembrar quais são, eu só lembro de Londrina, e ela tem esse nome específico justamente em homenagem. Tem uma cidade lá no interior de São Paulo chamada Paranapiacaba, que é muito bonitinha, muito interessante, que assim, ela foi uma cidade também que nasceu com uma indústria ferroviária chegou lá e aí a cidade começou a se acomodar, né? E metade da cidade era de colonização inglesa, metade portuguesa. De uma rua para outra muda a colonização, e aí a inglesa tudo organizadinho, a portuguesa parece Recife, assim, cheio de viela, coisa assim, é bem legal de ver. E Paranapiacaba tem alguma coisa a ver com Paraná? Não, eu só tô... Então está tudo errado com essa cidade. Mas enfim, para você que ficou até aqui, terminamos o Papo Sigma de hoje. Uma baita conversa, muito ódio destilado, mas às vezes é preciso. E siga o Lázaro, ele vai ficar o arroba dele aqui em algum lugar aqui por baixo, depois o Adolfo vai colocar. Siga o Adolfo, Fôlego do Náufrago, para expandir o seu léxico político e para aprender japonês, sei lá, Kumon, alguma coisa assim. E se quiser me seguir só para ver absolutamente nada, que eu não produzo nada lá, também me siga e fique por dentro dos Papos Sigmas, mande para seus amigos, sejam Sigma também. Valeu!